Como vocês acompanharam na divulgação do evento, o nosso tema tratará do problema do sofrimento. E faremos dessa reflexão partindo de uma reflexão um pouco mais detalhada a respeito dos nossos níveis de consciência ou das diversas lentes de manifestação da nossa natureza espiritual, através das quais nós interagimos com o mundo. Porque a questão passiva para todos é: não importa o quanto nós empenhemos esforços externos, frequentemos o templo, façamos atividades sociais, nos entreguemos a diversas atitudes exteriores, há um momento que, quando o corpo silencia, quando a mente se acalma e nós nos encontramos solitários conosco mesmo, percebemos de que valeu tudo o que fiz. Ou mais, ainda que todo esse aparato que habita em nós e que age por fora se manifeste, o sofrimento não deixa de nos acompanhar. E aí nós pensamos, de que vale todo esse esforço? Se me venderam um peixe, que era o peixe da libertação do sofrimento, em qual parte da negociação eu me perdi? O que me entregaram se não foi o peixe da liberdade? Muitas vezes, nós atualizamos esse pensamento confuso ao longo de longos períodos de tempo, de uma vida, de várias vidas. E exatamente porque, assim como tudo que é humano, a religião também está sujeita a condicionamentos, a formalidades, a aparências, nós terminamos por nos ligarmos a uma crença, muito mais como uma resposta social às demandas da família, da cidade, da comunidade, mas sem que esta crença seja capaz de, ao fim e ao cabo, nos ensinar qual é o segredo, o pulo do gato, onde está o mistério, para que esse tal de sofrimento acabe. Nós estamos partindo do princípio que é possível deixar de sofrer. Pode ser que ao longo da jornada a gente descubra que não dá, e aí pelo menos a gente tentou. O mais importante é que nós sejamos motivados pela busca da libertação, pela busca de nova maneira de enxergar a realidade e pela ressignificação de tantos valores quantos os que nós possamos trazer para a nossa vida. Partindo desse princípio, afinal, é possível deixar de sofrer? Nós começamos a refletir, nos lembrando primeiramente do Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, quando o Senhor está encerrando o Sermão do Monte, ele nos dá uma orientação sobre a qual precisamos meditar. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Tratando-se de uma instrução do Cristo, e uma vez que nós compreendemos que ser Jesus, o protótipo do homem do futuro, o Cristo é a imagem daquilo que todos nós nos tornaremos. Ele significa para nós o final de um ciclo de evolução inferior e o início de um processo de expansão da consciência rumo ao infinito. O Cristo é o ponto mais alto que a evolução planetária comporta. Portanto, em sua estada conosco, a função que ele trazia era dizer: gente, se acalmem, há solução, e eu vou lhes apresentar essa solução. Porque um dia vocês vencerão as sombras da experiência rude, e neste momento, quando estiverem cansados, esgotados, há algo a ser feito. E aí eu deixo para vocês então o meu roteiro, eu deixo para vocês então o meu caminho. Porque nós imaginamos que a evolução vai se dar de uma forma mágica. Algumas pessoas podem pensar
que vão chegar lá na erraticidade, no momento em que atingirem um estado superior de consciência, e vai vir um espírito com uma planilha, como essa aqui, e vai dizer assim: Vinícius, no ano de 353 você foi um traficante de escravos romano. No ano de 1512 você foi um padre corrupto. No ano de 1800 e tanto você foi um libertino. No século 20 foi louco. No 21 foi espírita. Se libertou e agora vem para a luz. Não é isso que vai acontecer. Quando nós chegarmos na iluminação plena, os espíritos superiores vão se apresentar para nós e vão dizer assim: você já acabou todas as experiências que tinha para viver na matéria? Já. Já divertiu? Já. Já viu como era o mundo material? Já. Agora vamos começar a progredir. Nós estamos para os espíritos superiores como as crianças estão para nós. Portanto, o caminho ainda é um caminho a ser trilhado, marcado por pedras, por tropeços, por aprendizados, por desconfortos, mas é um caminho que deve nos levar à superação deste império que as forças inferiores têm sobre nós. E o Cristo nos dá uma chave, porque ele diz assim: tudo o que você pedir, todo o estímulo que você imprimir à vida, a vida vai te dar a resposta. Aí você pode estar pensando: então Deus esqueceu de mim, porque o tanto que eu peço, o tanto que eu rezo, o tanto que eu faço, o tanto que eu me posiciono, e Deus não está ouvindo. Algum problema de conexão, a rede não vai bem. Nós precisamos compreender, na verdade, que cada coisa possui um valor específico. Quando nós pedimos ou quando nós agimos materialmente, o trabalho, o esforço gera para nós recompensa, pagamento. Todo aquele que trabalha é digno de salário, está lá no Evangelho. Todos os esforços que nós empenharmos materialmente vão repercutir para nós consequências também materiais. E toda movimentação, toda súplica, toda busca que a nossa consciência fizer na direção de Deus, no campo espiritual, vai obter resposta do alto. Então agora nós temos um problema. Ou nós acreditamos, e acreditamos não por um simples devaneio ou qualquer tipo de dogmatismo, ou nós acreditamos, vendo aquelas almas que foram vitoriosas, que há uma fonte superior e que essa fonte cuida de nós, ou nós paramos por aqui, porque aí não há motivo muito para a gente continuar, né? Está tudo bem não acreditar, isso é natural. Para alguns ainda é natural nós termos dúvidas a respeito da consciência cósmica, da consciência superior. Mas se nós cremos e não obtemos resposta, o que nós precisamos avaliar é a forma como nós nos dirigimos ao Senhor. E perceber aonde se encontra a confusão para que a nossa fala na direção do Criador não obtenha uma resposta de volta. E quando nós ajustamos essa frequência, tudo muda ao nosso redor. Discutir isto é um pouco como discutir reforma íntima, vocês vão me dizer, que é muito parecido com a cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Reforma íntima. Como é que começa esse negócio de reforma íntima? Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Como fazer isso? Vamos juntos. Percebam uma coisa. O Cristo já vai nos orientando que a vida material e a vida espiritual não são movidas pelos mesmos valores. Diante da ótica imortal, a vida material, o ego, a transitoriedade, ela é menor do que a vida do espírito. Ela é menos complexa. E aí ele vai nos dizer isso lá em Mateus, ainda no Sermão do Monte. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não existe algo além dessa esfera material? Esse algo além da esfera material é o que nós somos em verdade. Portanto, você olha para o seu corpo e fala assim: meu Deus, cadê espírito aqui? Onde é que tem espírito em mim? Você olha no espelho e fala: cadê espírito? Não tem espírito.
Como é que eu vejo espírito? Se eu parto do princípio que eu sou isso aqui, está danado, não tem futuro. Porque isso aqui está sujeito a todas as vicissitudes do mundo. Se você tropeçar de madrugada, quando for beber água, e bater a quina do seu dedo mindinho na mesa, você tem consciência plena da vulnerabilidade desse corpo. Você hoje tem cabelo, amanhã você está careca. Você hoje está magrinho, amanhã você engorda. Você hoje está gordinho, amanhã você engorda mais. Você hoje está saudável, amanhã você está doente. Perceba? Se isso aqui é a minha regra de vida, ela é naturalmente corrompida. Então precisa haver algo mais. Precisa existir algo além desta matéria bruta que me caracterize a essência. E é para esta essência que as nossas atenções se voltam. Porque nós temos um hábito muito perigoso. É com frequência que nós tentamos saciar as necessidades do espírito com coisas da matéria e as necessidades da matéria com coisas do espírito. Querem ver? Você briga com alguém que você ama. Você discute com seu noivo, com o seu namorado, com a sua esposa. E aí você chega em casa e come. Que você está ansioso. E aí você se sente mal. E você vai dar vazão para isso como? Na comida, na bebida, em algum tipo de excesso que você precisa extravasar. Ora, mas se é uma necessidade da alma, a matéria só vai te distrair e no máximo te alienar. Nunca te libertar da necessidade. Você fica no outro dia com 2 pesos na consciência, a briga e o excesso de chocolate, de sorvete, qualquer coisa do gênero. Por outro lado, você adoece e fala assim, eu preciso no centro tomar um passe. Eu estou doente, eu preciso achar um médium bom, uma energia poderosa, que vai me curar. Ora, mas essa necessidade é material, você precisa de um médico. O médium pode até ter um papel coadjuvante na sua libertação, mas você precisa de um médico. Afinal, Deus nos permitiu contato com a medicina para isso. Percebam, nós invertemos os papéis das coisas, e aí ficamos, assim, chocados quando não dá certo. Como pode não ter dado certo? Ora, não deu certo porque nós mobilizamos os valores errados para as coisas erradas. Não é? E aí percebam, quando a gente percebe que a vida material ela é menos complexa, ela é mais simples, e quando eu digo simples, não é fácil. Eu quero dizer que a vida material ela é menos valiosa, ou ela é menos preponderante em nós do que a vida do espírito, nós começamos a chegar um pouquinho perto da chave para entender por que é que nós sofremos. Você está dizendo assim para mim aí agora, não, Vinícius, você está falando só palavras bonitas, eu não estou entendendo nada, e você fala que a vida material é menos importante que a vida do espírito, mas eu não consigo ver como é que a minha cabeça pode ser mais importante que o meu estômago. Ou eu não consigo ver como é que a minha cabeça me influencia mais do que essa confusão que está aí fora, nesse momento de crise que o nosso país vive. Deixa eu contar uma história para vocês. Antes de vir para cá, eu saí do seminário, que aconteceu um pouco mais cedo, e eu fui para o hotel. Cheguei no hotel, estava com fome, eu fui lá onde se toma café da manhã, no restaurante do hotel, e eu vi que tinha uma fruteira muito bonita. Nessa fruteira, existia um abacaxi. E o abacaxi estava cheirando que vocês não imaginam. Aí eu pedi a moça, você tem como cortar esse abacaxi para mim? Prontamente. Então ela tirou a coroa do abacaxi e começou a cortar, sobre uma tábua dessas de carne. E vejam, gente, quando ela cortava, o abacaxi era tão suculento que foi escorrendo aquele caldo pela faca. Vocês não imaginam o cheiro que se espalhou no restaurante. E ela cortava, o abacaxi estava tão caudaloso que fez aquela poça. Quando acabou de tirar a casca, ela foi fatiar as rodelas de abacaxi. E aí mais ainda ele espirrava de tanto caldo que tinha. Quando ela partiu todas, ela falou, pode pegar. Eu peguei uma e coloquei na boca. Gente, vocês não imaginam o sabor daquele
abacaxi. Alguém salivou? Tinha algum abacaxi aqui? Nem no hotel. O nosso corpo não diferencia pensamento de realidade. O nosso mundo invisível e interno é peremptório para a condução da nossa vida. E se eu não consigo reorientar a minha bússola para compreender que o que eu penso e o que está por trás dessa matéria é tão valioso ou mais do que ela, eu não posso mudar. Vejam, por 2 minutos nós conversamos sobre o abacaxi invisível e todo mundo salivou. Imagina o que não causa em nós uma visão errônea da realidade. Ao longo de 1 ano, de 10, de 50. O que o Espiritismo nos propõe é uma reorientação da maneira de ver o mundo. E isso se dá exatamente quando nós adquirimos lucidez. Percebam, quando falta lucidez, quando eu confundo os valores da minha natureza, eu vivo em confusão. E ao entrar em confusão, o que advém logo em seguida é o sofrimento. Nós temos experiências expiatórias que devem ser vivenciadas. Portanto, a gente pensa que algumas das balizas da nossa existência, nós assinamos as notas promissórias antes de reencarnarmos. Nós aceitamos. Quem nasce médium, normalmente, estava lá na erraticidade para reencarnar e disseram, você vai nascer com problema de visão, de audição, você vai nascer com problema na perna, problema na barriga, você vai ter dificuldade de respirar, você vai sentir cheiro bem, mas você vai ter desvio de septo, né, e a língua presa. Mas não tem como eu não ser assim, não? Não, você pode assinar aqui, marcar um X, você vai nascer médium. E o que eu tenho de ruim na mediunidade? Nada. Na mediunidade você vai ter a perna boa, braço bom, você vai ver que é uma beleza, vai ouvir além da conta. Você topa? A gente assina sem ver, nasce médium, né? Algumas experiências kármicas que nos envolvem, expiatórias, elas são fruto de escolhas e de compromissos. Agora, a grande maioria delas é consequência da visão equivocada que nós temos da realidade. Porque aí nos falta lucidez, eu dou valor errado à coisa errada, entro em confusão, e a confusão me leva ao sofrimento. O que nós precisamos aprender, então, é como me livrar da confusão e como endireitar uma visão que seja espiritual em relação com a vida. Quando nós pensamos nisso, é preciso prestar atenção na poeira das sandálias. Quando Cristo manda os discípulos para pregarem e para ensinarem, ele diz assim, lá no Evangelho de Lucas, e se alguém não vos receber, quando saírem de lá, sacudam, batam as sandálias de vocês para tirar o pó, em testemunho contra aqueles que não lhes receberam. Por que isso? Será que é porque quem batesse o pó da sandália ia estar ativando uma ira de Deus ali, né? Que tipo de mecanismo mágico está envolvido? Nenhum. Para os judeus, Jerusalém é terra santa. E você não poderia entrar em Jerusalém com nenhum tipo de mácula externa, nenhum tipo de pensamento ruim, nenhum tipo de ideia pecaminosa, de mágoa ou de prisão pelo passado. Portanto, quando se entrava em Jerusalém, os peregrinos sacudiam o pó da sandália para não levar nem a poeira de outras terras lá para dentro. Porque acreditavam que a poeira do que não é sagrado pode interromper ou prejudicar o contato com Deus. O Cristo nos está dando uma noção, uma diretriz, um ensino profundo a respeito daqueles fatores que são capazes de nos tirar a lucidez e gerar confusão. Porque nós carregamos muito pó ao nosso redor. O que nos faz perder o eixo da lucidez não são aqueles erros pecaminosos e enormes que a gente comete uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, aqueles bem ruins que nos incomodam. Esses não, porque a gente vê que eles são ruins e redireciona o caminho. O que faz com que a gente se perca
são aquela infinidade de pequenas coisas, de pequenos problemas, de pequenas visões errôneas, que vão se sucedendo dia após dia, momento a momento, nós não a vemos e elas tomam conta de nós. Percebam? O que nós precisamos entender, considerar e refazer para alcançarmos a iluminação é lidar com a nossa vida comum. É olharmos para a nossa condição humana e percebermos quais são os pós que eu carrego na sandália, nessa estrada que me leva daqui a Deus e que fazem com que eu não possa entrar na presença do Senhor limpo, entregue, inteiro. Boa parte desse pó de sandália está relacionado a pequenas ninharias que nos colocam como centro do mundo e fazem de todos à nossa volta nossos inimigos. E aí nós vamos criando uns delírios que nos justificam. E às vezes utilizamos a religião para aliviar a consciência. Buscamos o templo religioso não porque queremos cura, mas porque queremos analgesia. Sabe, você tem dor de cabeça, você toma um remédio porque você quer que a dor passe. Só isso. Poucos de nós se preocupam do porquê da dor, mas nós tomamos o remédio porque ela vai embora. E muitas vezes nós buscamos os templos religiosos de todas as tradições para tomar um remédio e aliviar a consciência. Então eu ponho uma roupa bonita, vou no centro, vou na igreja, vou no templo evangélico e falo, pronto, já vim ver Deus, já tomei meu passe, estou limpo, estou de corpo fechado, cria a minha analgesia, faço algum tipo de delírio a respeito da iluminação, mas volto para casa cheio de pó. E este pó não me permite entrar na presença de Deus. Nós criamos essas imagens atrapalhadas pensando no que vai ser o nosso futuro espiritual. E vejam, nós vivemos num ciclo de visão equivocada. Uma vez nós estávamos no Rio Grande do Sul, e aí eu fazia um seminário, eu achei isso muito interessante. Eu fui convidado por um grupo na região da Serra para fazer um seminário de mediunidade para crianças de 10 a 14 anos. E as crianças fizeram perguntas incríveis, muito legais. No intervalo da atividade para as crianças, eu fiz uma atividade com os adultos. E no intervalo da atividade com os adultos, as crianças estavam ensaiando um teatro. Nesse teatro, em determinado momento, haveria a participação de um espírito superior. E a menina que faria o espírito superior, então, entrou de uma das entradas do palco. Eu vou pedir licença que eu vou sair do microfone, mas eu volto, tá? Coisa de um minuto. Então, ela entrou no palco assim. Muito bem. O diretor disse, minha filha, espírito superior não anda desse jeito. Volta lá e faz de novo. Eu precisava tomar um café, sair e não vi como é que o espírito superior anda. Mas eu ia assistir a apresentação da peça. E eu falei, agora eu vou ver. Eu já fiquei prestando atenção. Quando vi quem que era a menina, eu falei, quero ver quando ela vai entrar. Tocou a música de espírito superior. Né? Tocou a música superior. E a menina entrou assim. Eu pensei, Deus me livre. Já pensou? Credo. Espírito superior é assim? Então você vai progredir e vai se tornar uma coisa meio ameboide, assim, estranha. Slow motion. Você vai se tornar uma coisa disforme, oca. Não, não vai. Mas nós criamos delírios de santidade. Nós criamos padrões e metas externas e muito longe, exatamente para que a gente possa ter no templo analgesia, não cura. Porque quando eu vejo que a salvação está longe, que ela é externa e que ela é estranha, eu digo, não é para mim. Para mim é só melhorar um tiquinho.
Eu não dou conta, eu vou lá tomar uns passes e melhoro. Está errado, não tem cura. Não tem amadurecimento. E o que vai acontecer se eu fizer isso, Vinícius? O que eu quero fazer? Nada. Você vai continuar a vida toda do mesmo jeito que você está agora. Essa é a engrenagem da existência. Se nós agimos da mesma forma, a existência age também de forma semelhante conosco. Então é preciso entender que o papel da filosofia espírita não é um papel de gerar alienação, de contarmos histórias emocionados, de ficarmos assim, polvorosa por qualquer coisa. O papel da filosofia espírita é desconstruir a ilusão que nós temos da realidade. Compreender, nós somos somos espíritos, estamos encarnados, e se estamos encarnados é porque alguma coisa deu errado, à exceção daqueles missionários que estão aqui entre nós, né? A vocês eu peço desculpa. Mas aqueles que, como eu, não somos missionários, a encarnação é porque algo deu errado. Entende? Por que nós nascemos de novo? Porque deu errado. Porque eu não fui capaz de lidar com algumas experiências lá atrás. E aí eu nasci. E aí eu vim para próximo daquelas pessoas que são desafetos, que são desafios, alguns afetos. Portanto, eu estou aqui porque eu tenho um compromisso. Se eu tivesse nascido a passeio, eu queria ter encarnado em Paris. Não queria ter encarnado em Bicas. Não é? Eu queria ter nascido em Londres, em Tóquio, não no interior de Minas Gerais. Nós estamos aqui com tarefa. E a tarefa é a tarefa do reconhecimento da nossa natureza e do exercício da compaixão. Do contrário, nós vamos ficar no ciclo do sofrimento. Não é porque Deus nos pune, é porque é o único resultado possível. E aí, quando nós então compreendemos que a poeira é que traz o sofrimento, nós percebemos que a visão errada do mundo nos cria uma série de comportamentos que são árvores cujo fruto é dor. Primeiro, quando nós temos visão errada, nós alimentamos uma ilusão de eternidade. O que é isso, gente? Ilusão de eternidade. Mais cedo nós estávamos conversando no almoço o seguinte: nós somos, sob a ótica do espírito, tal como um colar de pérolas. Cada existência que nós vivemos é uma pérola. As existências passam. A única coisa que permanece em todas as vidas é o fio. Esse fio é a nossa essência espiritual. Somos nós espírito, com E maiúsculo. Todo o restante passa. Nós falamos há pouco. Saúde, doença, beleza, idade, condições materiais exteriores, tudo isso passa. Rabindranath Tagore, encarnado, em sua obra famosa chamada Gitanjali, tem um verso que diz: o Senhor se cansa dos impérios, sem nunca se desagradar das flores. Tudo passa, tudo vai mudar. Mas quando eu acredito que isso aqui não muda, isso aqui engloba inclusive a personalidade, porque quem é Vinícius? Vinícius nasceu em Bicas, filho de um pai e de uma mãe, estudou numa determinada escola, na convivência de alguns amigos, formou-se professor, casou-se. Percebam? Vinícius é uma sucessão de fatos que nunca mais irão se repetir. Nem que eu queira nascer de novo em Bicas, filho dos mesmos pais, a escola que eu estudei não existe mais. Os amigos com os quais eu estudei não vão estar presentes, como são hoje, filhos dos mesmos pais, nas mesmas condições daqui, a não sei quanto tempo, quando eu reencarnar. Então, tudo isso passa. E nós olhamos a vida e olhamos a realidade sob essa ótica, achando que nós não vamos passar. Aí eu digo assim, quando eu encontrar com Jesus, olha, o Vinícius nunca vai encontrar com Jesus. Porque quando encontrar com Jesus, já não vai ser Vinícius. Percebem? Vocês vão desencarnar. Nós vamos. E vamos viver na erraticidade 100, 200, 300 anos. Mas depois disso, quando reencarnarmos novamente, será nova personalidade. Não sei se eu vou me chamar João, Pedro, Teresa, Maria. Um companheiro de São Paulo me disse assim, eu nunca vou reencarnar mulher. Eu disse para ele, vai. Resolve rápido para você não sofrer. Porque a existência, ela é mutável, mutante.
problema, meu filho. Eu vou morrer e eu tenho pavor de ser velada. Se eu for velada, eu vou ficar muito chateado. Mas a velhinha era tão velhinha que ela já estava lendo o edital para desencarnar, juntando a documentação para desencarnar. Eu falei com ela, mas minha senhora, a senhora tem filhos? Tenho 3. Eles moram aqui? Não, 1 em cada canto do Brasil. Eu falei, então a senhora resolva isso, porque a senhora vai ser velada. Como? A senhora vai, os filhos da senhora vão vir de longe, tem parente, tem neto, eles vão velar a senhora. A vida, ela é impermanente. As nossas vontades não são definitivas, elas são mutáveis. E quando eu tenho uma visão equivocada, eu acho que as minhas posições, que as minhas visões, que os meus desejos são eternos. Aí eu procuro a casa espírita no atendimento fraterno e digo assim, meu marido não podia ter feito o que fez comigo. Podia, tanto podia quanto fez. Minha esposa não pode me tratar assim. Pode, tanto pode que tratou. Se eu dissesse assim, meu marido não deve me tratar assim, você tem toda a razão. Agora, dizer que não pode é turvar essa consciência de que todas as coisas são impermanentes, são mutáveis e são dinâmicas. Quanto mais eu me apegar àquilo que é transitório, quando mudar eu sofro. Então, se eu ponho a alegria da minha vida nesse passador de slide, ele cai, quebra, eu esqueço aqui em Vitória da Conquista e vou sofrer horrores. Outra consequência da visão equivocada é o que nós podemos chamar de materialismo espiritual. Aí você diz assim, eu vou no centro toda semana. Eu já contei, até hoje eu recebi 300 espíritos em sofrimento, já apliquei 712 passes. E de tarefa assistencial eu completei 1.050 horas. Por que você está fazendo isso, minha filha? Porque eu estou contando meus bônus horas. Por que você quer bônus hora? Porque eu quero comprar uma casinha em nosso lar. Olha, nosso lar foi escrito em 1940. Percebam? Desde lá, todo mundo quer comprar um terreninho em nosso lar. A especulação imobiliária deve estar pela hora da morte. Então, no máximo que nós vamos conseguir é uma colônia satélite. Né? Percebam? Quando eu digo isso, eu não sou espírita, eu sou materialista. Só que eu sou materialista de uma matéria quintessenciada, de uma matéria invisível. Porque o bem só se faz por amor. Toda outra moeda que você coloque para ele se chama materialismo espiritual. E aí eu digo assim, Deus, eu vou no centro, deixe-me trocar de carro. Senhor, eu não estou querendo comparar, não estou cobrando, só estou lembrando. Mas aquele meu vizinho excomungado, que bate na mulher, chuta o cachorro, bebe, trocou de carro, Senhor. Eu vou no centro. O Senhor não me ajuda. Vou fazer prova, doutor Bezerra. Vou fazer prova, me ajuda. Qual que é a chance? Percebam? Nós criamos um cenário todo material para lidar com as coisas do alto. E aí, nós entendemos por que não tem resposta? Porque Deus não vai responder isso. Não é esse o mecanismo através do qual a vida se manifesta para nós. E nós ficamos batendo cabeça. Ah, Deus, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, me ajuda. Ô, Senhor, atende. Raramente nós pedimos, me dá força. Me dá força para o que vier. Eu não sei o que vem, mas o que vier, se vier de Deus, eu quero força. Nós não fazemos isso. Nós fazemos, ô Senhor, rezamos aquele rosário de pedido de madrugada. Você começa a falar na sua prima e acorda de manhã, né? Onde é que eu parei? E retoma os pedidos. Nós criamos materialismo espiritual. Achamos que Deus se relaciona conosco como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. Eu vou fazer bastante caridade, eu vou dar aquele blusão meu que está sem botão, aquele violão sem corda, aquele sapato que eu perdi o pé, eu vou dar para o pobre. Afinal, ele é pobre. E pobre não tem que escolher, pobre tem que ganhar, o que ganhar fica quieto. Olha a nossa cabeça, como é que ele é perturbado. Uma vez nós fazíamos um trabalho de distribuição de lanche para morador de rua, lá em Juiz de Fora. Aí nós conseguimos botar uma carne no pão, e um velhinho falou assim, até que enfim...
Lembrar que a gente tem dente. Aí um amigo falou, excomungar, está ganhando, ainda quer escolher. Mas olha, nós não escolheríamos? Depois disso eu fiquei atento. Páscoa eu comprava um pacote de bombom e dava para os moradores de rua. Tinha gente que falava, vocês estão deixando eles mal acostumados. Nunca vão querer sair da rua. Ora, eu ganhava bombom dos meus pais e quis sair de casa. E a casa é muito melhor do que a rua. Percebam como a gente vai criando alienações? E isto é materialismo espiritual. A verdade do Espírito diz, tudo que é bom para mim é bom para todos. E ninguém pode viver no mundo sem afeto. Tudo que fugiu disso são anteparos que a gente acaba construindo. Todo o desejo da visão equivocada é autocentrado. Eu primeiro, para mim. Aí eu faço eu-espiritismo. Eu trabalho em eu-keep. Eu sou o centro de todas as coisas. E aí as nossas visões não contemplam o outro. As nossas visões não olham para o outro. Existe uma literata africana, se eu não me engano, chamada Chimamanda Adichie, que numa das palestras daquele projeto TED, que existe na internet, fala sobre os perigos de uma história única. E ela conta que ela, garota africana, sempre gostou de escrever, e nos seus contos, as personagens eram loiras, viviam num país onde nevava e comiam maçãs. E ela diz, nós não comemos maçã na África. O meu cabelo não é loiro. E eu acho que eu nunca vi neve enquanto eu não completei 20 ou 30 anos. Mas as pessoas me ensinaram que aquela devia ser a minha meta de vida. Como eu era infeliz, porque eu contava histórias que eu nunca poderia viver. E ela trata dos perigos de nós deixarmos que outras pessoas digam para nós o que é bom e o que não é. Esse é o autocentrado. O autocentrado diz assim, foi bom para mim, vai ser bom para você. O autocentrado é aquela tia que quando está fazendo almoço de domingo em casa, diz assim, tá ruim, prova. Se está ruim, por que eu vou provar? O autocentrado é a medida de todas as coisas. E aí ele quer contar para você a sua história. Ele quer dizer para você o que você precisa e o que você não precisa. Nós vemos esse ciclo de autocentramento nas tarefas socioassistenciais da casa espírita. Quando nós entendemos que aqueles indivíduos, que são os nossos bons pobres, que são os pobres domesticados, têm que receber o que nós queremos dar, da forma que nós queremos fazer, do jeito que nós achamos que é bom. Isso é autocentramento. Não produz liberdade, fruto de visão errônea e de sofrimento. Porque a gente diz, ah lá, bandido, vem aqui pedir as coisas na casa espírita, mas vai na igreja. É claro, na igreja eles dizem que ele pode ter contato com Deus. Não mandam ele ouvir uma palestra estranha que ele não compreende, falando de coisas que ele não está interessado, para ter comida, que é um direito constitucional. Aí a gente choca. Mas esse é o tamanho da nossa equivocação. Por fim, a visão errônea de mundo desperta em nós agressão para quem é diferente. Eu crio, eu e ele somos diferentes, portanto eu tenho que ser melhor do que ele, eu tenho que ser maior, eu sou mais importante, e gera ignorância. Isso aqui tudo surge da falta de lucidez de que existe algo além da matéria, e de que este algo além da matéria é o que verdadeiramente nós somos. Mas como sair disso? Vocês já repararam que no Evangelho não são poucas as vezes em que aparece para nós o número 3? 3 vezes o Cristo é tentado. 3 vezes o galo canta. 3 vezes ele pergunta para Pedro se Pedro o ama. 3 são os discípulos mais próximos. São várias vezes o 3, não é? Certamente não é um acaso. Quem construiu o texto evangélico
estava interessado em passar um ensinamento profundo. Nós hoje pensamos assim sobre Jesus. Encontramos alguém que é estudioso da obra, do Evangelho, da vida do Mestre, e perguntamos assim: me diga tudo o que você sabe sobre ele. Você pode? Me conta tudo o que você sabe sobre Jesus. No primeiro século não era assim. As pessoas procuravam os apóstolos e diziam: como é que era viver do lado dele? Como que era conhecer Jesus? Tanto é assim que os evangelhos primeiros vão ser escritos no final do século I, por volta do ano 60, 70, 80, até 100, que é a datação do evangelho de João. Quando então os autores escrevem os textos, eles estão preocupados em passar para nós uma mensagem que nós não compreenderíamos com facilidade. Então eles criam as alegorias. Afinal, a tentação do Cristo. Não tinha nenhum discípulo com ele, muito menos Mateus. Ninguém viu aquela passagem que está no capítulo 4 deste evangelista. Nós conseguimos imaginar que Jesus, sentado na casa de Pedro, ia dizer assim: gente, pega aí, Mateus, pega o papiro. Eu fui para o deserto, apareceu um espírito, e ele me tentou, mas eu respondi, não deixei barato, foi difícil. Ele não ia fazer isso. Portanto, o evangelista estava querendo passar para nós um ensinamento, uma alegoria. E essa alegoria está baseada no 3. Kardec, quando nos apresenta os meandros dos nossos corpos espirituais, ou melhor, das nossas manifestações espirituais, ele nos apresenta uma figura, um conceito. Por analogia, assim como as plantas possuem o perisperma, Kardec vai dizer que envolvendo a essência espiritual nós temos algo que é chamado perispírito. Ele não teve tempo de desenvolver a questão. Após ele, outros autores, já no século XIX, mas sobretudo com o avanço da obra de André Luiz, no início do século XX, e posteriormente com a obra de Joana de Ângeles, nós vamos entender que isso que Kardec chama de um corpo, na verdade, é composto por uma série de níveis vibratórios. São diversos corpos. 7 para alguns, 9 para outros, dependendo da escola, se for oriental, mais ou menos ainda. Isso nos ajuda a entender uma coisa. Nós somos uma fonte incrivelmente potente de luz espiritual, cercada por lentes que impedem a manifestação dessa clareza e dessa claridade. Estas lentes, que são ao mesmo tempo que possibilitam a nossa encarnação, o corpo espiritual, são também os desafios do nosso processo de amadurecimento. André Luiz vai falar sobre esses corpos, sobre essas lentes, diversas vezes. Quando a Federação Espírita Brasileira publicou a obra de André Luiz com um índice remissivo, eu falei, deixa eu ver se isso é verdade. Comecei a procurar corpos. E nós temos André Luiz falando de corpos emocionais, corpos mentais, corpos causais. Inclusive, há uma passagem em nosso lar que é minimamente curiosa, pelo menos é curiosa. Não sei se vocês se lembram. Num determinado momento, André Luiz dorme. Quando ele dorme, ele desdobra. Aí você já pensa assim, mas André Luiz é um espírito, como é que ele desdobra? E aí quando ele desdobra, ele vai lá numa esfera superior e encontra com a mãe. Mas como é que ele fez isso, gente? Não tem corpo. Chico errou. Não errou. Ele estava se referindo a esses níveis de consciência, a esses corpos que são camadas, igual uma cebola, camadas que nos envolvem. E aí, nós olhamos o nosso processo de amadurecimento, e se temos consciência que essas camadas nos envolvem, fica mais fácil da gente se libertar. Fica mais fácil da gente entender como prevenir a confusão. Os autores espirituais clássicos vão dizer que são 7. Não nos interessam 3 deles, que são corpos superiores. São aqueles corpos cujos espíritos que se manifestam lá em nosso lar e que precisam de câmaras específicas, de lugares, de vibrações, de aparelhagens mediúnicas se utilizam, porque já não possuem forma como nós. Nos interessam os corpos de forma. Temos, primeiramente, o corpo material. Após ele, o tanque de gasolina do espírito, o que nós chamamos de duplo etérico. Vamos tirar o duplo etérico que não nos interessa hoje. Após o duplo etérico, nós temos o corpo emocional,
e depois o corpo emocional, o que nós chamamos de corpo mental. Cada um desses corpos, mais do que o macacão que a gente veste, é composto por níveis vibratórios distintos. E o nosso papel, encarnados, é sutilizar, elevar, amansar, domesticar esses níveis vibratórios e colocá-los a serviço da nossa natureza interior. Então o espírito vive sempre no dilema do 3. Porque ele precisa domar domar matéria, domar emoção e domar o pensamento. Essas são as 3 tentações do Cristo. Olha a primeira. Se você tem fome, transforma pedra em pão e come matéria. A segunda, leva o Cristo para o pináculo do templo e diz a ele: você não é o querido de Deus? Deus não gosta de você? Se joga daí que ele não vai deixar que você sofra. Emoção. Terceiro, o Espírito mostra para ele a vastidão do mundo, todos os reinos da terra, e diz ao Senhor: se você me adorar de joelhos, eu te dou todos os reinos do mundo. A mente, a intelectualidade, o pensamento. O nosso papel, então, é domesticar cada um desses corpos, cada uma dessas vibrações, e amadurecer com elas. Nós começamos o caminho pela matéria. Não existe progresso espiritual sem disciplina. Se você diz assim: eu não consigo ser disciplinado, dá um jeito. Eu não consigo rezar que eu durmo, reza em pé. Eu durmo em pé, reza andando. Tem gente que fala assim: eu não consigo. Teve uma época na reunião mediúnica que eu dormia. Eu sentava e eu baixava a cabeça e eu ficava constrangido. Aí um companheiro espiritual falou assim: fica de pé. Um dia eu fui ficar de pé, o diretor falou: quem é, meu irmão? Eu disse: sou eu mesmo, que eu não quero dormir. Eu não vou dormir, fica de pé, encosta na parede. Crie hábitos de se disciplinar. Ai, eu não consigo orar a Deus, mas eu como um porco. Nunca vai conseguir orar a Deus. Nós precisamos entender que o que move a matéria são percepções apenas sensoriais. Eu não consigo rezar porque eu tenho sono, dorme seu sono. Eu não consigo orar porque eu tenho medo. Eu tenho medo, eu só faço prece de luz acesa. Olha, os espíritos que também têm medo do escuro vão todos para o seu quarto. Tem mais chance de você ver um espírito com luz acesa que com luz apagada. Eu não consigo trabalhar no bem porque eu não tenho disciplina, eu acordo tarde, eu tenho medo, eu tenho trabalho. Eu estou cansado, minha batata da perna dói. É preciso disciplinar-se, porque a matéria é a antessala do desenvolvimento espiritual. Domar a matéria é o primeiro passo. Uma vez nós fazíamos trabalho de visita às pessoas que trabalhavam na nossa casa, aos assistidos à época, frequentava uma outra instituição, e uma senhora deixou de ir, nós fomos vê-la. E ela falou: meu filho, eu parei de ir, porque eu estou com uma varize horrorosa, estourou, eu não ando, é difícil. Aí um amigo falou assim: minha senhora, o Cristo carregou aquela cruz pesada, e a senhora reclamando de uma varize? Ela respondeu na hora: carregou a cruz porque não tinha varize, e se tivesse, não carregava. É preciso começar pela disciplina da matéria. Asseio, disponibilidade, gestão do tempo, alimentação, todos estes fatores, embora externos, não são determinantes, mas são condicionantes para o nosso melhor desenvolvimento espiritual. É sempre de bom tom que a gente se programe para acordar um pouco mais cedo para orar. Que a gente se programe a deitar um pouquinho mais tarde para orar, a separar durante o dia 5, 10 minutos para meditarmos, para pensarmos em um ensinamento. Um companheiro espiritual, certa vez, nos orientou a fazer o seguinte: a gente lê livros, assim, desgovernadamente. O mercado editorial espírita é o que mais cresce no Brasil.
E é incrível, porque a gente fala, eu li um livro ótimo. E alguém pergunta, falava de quê? Não tem ideia. Mas era bom. É igual a palestra, né? A palestra foi incrível, falou de quê? Eu não sei. Mas era boa. E o companheiro espiritual disse, escolha um ensinamento. E pense nele por um mês. Eu falava, não tem como. Como que eu vou pensar um mês? E não é um ensinamento longo. Escolha uma frase e pense nela por um mês. Eu andava na rua pensando, a vida humana é preciosa, a vida humana é preciosa. Aí alguém me fechava e eu pensava, preciosa, preciosa, preciosa. E faz uma diferença danada. Porque é uma questão de disciplinar externamente primeiro. Isso é muito importante para nós. É incrivelmente valioso sermos capazes de nos disciplinarmos. Depois da matéria, que é puramente sensorial, portanto o problema não está na matéria. A gente adora martirizar a matéria, né? Esse corpo é a prisão da minha alma. Nós somos o único pássaro que voa e carrega a gaiola. A matéria é ferramenta. A matéria é instrumento. Não é má. A carne é fraca. Não, companheiro. O espírito é sem vergonha. Para com isso. Depois da matéria, nós vamos ter um nível imediatamente fora dela, que é o nível da emoção. Tem gente que lê o Antigo Testamento, ou mesmo algumas partes do Novo, e diz assim, que cristianismo machista. A Eva, coitada, puniu a humanidade inteira. Não pode Deus punir a mulher assim. Mas Deus não pune a mulher. Eva é a simbologia do Antigo Testamento para a emoção. Adão, a mente. É do casamento da emoção com a mente que surge o homem novo. Aí vocês vejam só uma coisa. Adão dá nome para todas as coisas. Deus tenta apresentar para ele várias companheiras e ele não gosta de ninguém. Aí Adão dorme, porque é no sono da mente que a emoção surge. Tira uma costela dele e diz, dessa eu gostei. E os dois vivem juntos no Éden. Os dois andam nus. Não há problema. Adão sai para fazer algum tipo de passeio ou para atender ao Senhor. A serpente, que são os impulsos involutivos, os impulsos autocentrados, aparece para Eva, para a emoção, e diz assim, pensem bem na emoção. Emoção é desejo. E emoção corrompida é desejo autocentrado. Então, a serpente aparece para Eva e diz assim, você sabia que Deus sabe de coisas que você não sabe? E Ele não vai te contar. E mais, Adão também sabe, é só você que está por fora. Se você comer dessa árvore aqui, ó, você vai saber tudo. Depois você dá para o seu marido que ele sabe mais. Mas tudo bem se você não quiser comer. Eu não vou te forçar. Que emoção que aguenta? Não tem emoção que aguenta. Os dois têm consciência de si e Deus vai puni-los e diz assim, mente, de agora de hoje você ganhará o pão com o suor do teu rosto. Todo esforço intelectual não é esforço, não é trabalho, não é empenho. E diz para a mulher, tu conceberás e darás à luz em sofrimento. Que é a coisa mais difícil do que a gente mudar uma emoção viciada, do que a gente gerar uma coisa nova e trazer à luz. É difícil demais. Véio. Portanto, nós estamos falando de mente e de emoção. A emoção é isso. E aí nós vamos ver Paulo, nós vamos ver Pedro, lá nas suas epístolas, falando sobre a mulher. E Pedro diz assim, que a mulher não entre no templo com a cabeça descoberta. Aí a gente pensa, machista excomungado. Não tem nada a ver com a cabeça e nem com a mulher. Afinal, senão nós estamos todo mundo aqui na água, né? As mulheres aqui não tem ninguém com a cabeça coberta. É porque a emoção não pode entrar na presença do Senhor sem proteção, porque quando a emoção se expõe à fé de maneira leviana, ela se deslumbra e se torna fanática. E bom e mal não tem esse peso maniqueísta, esse peso horroroso que a gente deu para eles. Bom e mal
São níveis de compreensão da realidade. Por fim, depois da emoção, nós vemos a mente. E a mente gera a nossa ilusão primordial. Eu diferente do outro. E eu melhor do que o outro. Eu acho que as outras pessoas são inferiores a mim. A mente é o berço do orgulho e do egoísmo, das duas maiores chagas. O orgulho é a primeira que surge em nós, porque eu penso assim, nossa, eu sou tão elegante, aquela pessoa que não é elegante não merece andar comigo. Ah, mas agora eu estou numa outra fase da minha vida, o que vão pensar se me virem andando com essa gente? Aí surge o orgulho. Esses vizinhos nossos não prestam. Essa turma aí, ó, isto é orgulho. E gera a diferenciação básica, eu diferente do outro. Eu maior do que o outro. O que a gente confunde é que as personalidades são diferentes. Mas se Deus é infinitamente perfeito e criou todo mundo a partir de si, todos nós temos a mesma genética espiritual. Todos nós somos feitos da mesma essência que é divina. Portanto, não há como nós sermos diferentes. Personalidades somos. Agora, essência? Não. Evolução em Dois Mundos, André Luiz começa a descrever o processo de criação dos universos. E ele diz assim, espíritos puros, superiores, que a mitologia hindu vai chamar de devas, e ele cita isso lá, os devas, mobilizam o hálito criador do Senhor, construindo universos. Nós não temos nem dimensão do que é isso, gente. Mas são espíritos que se desprenderam da personalidade e vivem a união com Deus. Entendem? Então a mente gera a nossa dificuldade básica, que é a dificuldade do orgulho. O que nós precisamos entender? Enquanto houver eu inferior, vai haver necessidade. Enquanto houver necessidade, vai haver sofrimento. Qual que é o caminho? O caminho é nós irmos camada a camada, etapa a etapa, disciplinando e sublimando esses níveis de manifestação da nossa consciência. Então é preciso que eu viva a matéria, discipline a matéria e coloque ela a serviço da emoção. Eu vivo a emoção, discipline a emoção e coloque ela a serviço do pensamento. Viva o pensamento e coloque ele a serviço de Deus. Aí nós seremos um com o Criador. Nós seremos ligados com o alto. Como fazer isso, Vinícius? Agora. Credo, está falando só de mim aí, até agora você me falou como é que resolve. Nós precisamos pensar que a chave para a libertação da nossa consciência se chama compaixão. Sem compaixão não existe desenvolvimento espiritual. Lembra que nós falamos das visões erradas que nós temos? As visões erradas nós podemos chamar aqui, didaticamente, de bolhas de realidade. Nós criamos bolhas de realidade à nossa volta. Aí eu estou me sentindo feio. Por quê? Estou me sentindo lindo. Por quê? Eu acho que o meu vizinho está falando mal de mim no condomínio. Por quê? Eu preciso desconstruir aquilo que eu naturalizei. As nossas bolhas de realidade naturalizam as coisas. Fazem a gente pensar que elas sempre foram assim. Mas não sempre foram assim. Foram modeladas para que assim ficassem. Quando eu passo na rua e vejo uma pessoa caída, eu digo assim, coitada, é assim mesmo. É assim mesmo por quê? No mundo superior isso não existe. Por que eu naturalizo, então? Bolha de realidade. Ah, não, mas essa gente é assim mesmo. Que gente? Essa gente é igual a mim. Se ela é igual a mim, por que naturalmente ela é diferente? Aí nós começamos a estourar as bolhas de realidade que nós temos. Não é um processo prazeroso. Porque a gente começa a ver que na maioria das coisas, nós sofremos muito mais do que é devido. Eu começo a perceber que eu me acho patinho feio, e que eu fico querendo mais atenção, e que eu espero que os outros façam por mim, o que não é obrigação deles fazer. Daí eu devo pensar, por que então que eu sou tão carente? Ah, eu sou carente porque eu sou sozinho. Por que eu sou sozinho? Porque ninguém gosta de mim. Por que ninguém gosta de mim? Ah, porque eu sou muito fechado. Por que eu sou muito fechado? Porque eu tenho medo de me expor. Mas se eu me expor, o que acontece? Aí você chegar num ponto que não tem resposta. Aí você reconstrói todo o caminho. Ora, mas se eu me expor, não acontece nada, eu posso me apresentar e eu vou me aproximar das pessoas, vou deixar de ser fechado, as pessoas vão gostar de mim, e eu vou ser alguém melhor.
Nós damos peso para as coisas que as coisas não têm. Agora mesmo, existem companheiros nossos que estão se digladiando no Brasil em nome daquela votação que acontecerá amanhã. De um lado, uns dizem coxinha, do outro, petralha, nos esquecendo de que há algo muito mais complexo e sério em jogo. Nós estamos lidando com o ritual da democracia. E não conseguimos esvaziar os excessos das nossas bolhas de realidade. Não estamos abertos para reconstruir as visões de mundo que temos. O que acontece? Nós nos matamos. Muitas delas com as quais você nunca mais vai tornar a cruzar. E o seu único objetivo, além de fazer o que o levou ao shopping, é agir de modo civilizado, cortês e compassivo para com elas. Afinal, se você nunca mais as verá, por que deixar que elas levem de você a pior impressão? Assim é a nossa vida. Eu não posso garantir que eu vou ter com vocês mais alguma vez. Não posso garantir sequer que estarei aqui amanhã de manhã, cumprindo a nossa tarefa do seminário. Não posso garantir que meus pais, que ficaram em Bicas, vão estar lá quando eu voltar. Uma vez que a realidade é essencialmente impermanente. Portanto, se a vida é semelhante a um passeio no shopping, por que eu insisto em marcar as pessoas com explosões vaidosas, com arrogâncias destrutivas, com autocentramentos estéreis? Se a vida é fugidia, o único objetivo que nós temos é comunhão. E é pela comunhão dos corações, pela fusão deles, que Lázaro vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós aliviamos a alma, que nós amansamos a dor, que nós nos conectamos com Deus, e aí tudo é leve. E aí as escolhas são leves. Nós terminávamos um estudo como este, e um companheiro levantou a mão e disse assim: achei muito bonito o que você disse, mas eu não sinto necessidade de mudar a minha vida. Eu estou bem. O que você me diz? Continue a sua vida. Há de chegar um momento que as coisas que te saciam hoje não saciarão mais. Há de chegar um momento em que tudo perde o sentido. Quando isso acontecer, quando a sua vida não fizer mais sentido, é aí que começa o seu despertar espiritual. É aí que você vai para o deserto do refazimento. É aí que você se realinha para entrar na presença do Senhor. Quando este momento acontecer, talvez você se lembre de um ou de outro conceito, de uma outra conversa. E aí ela vai ser preciosa. Até lá, que nós continuemos a viver. Mas que vivamos com uma única ideia fixa. Que seja perdido o dia em que eu não fui capaz de fazer alguém um pouco mais feliz. Que seja perdido o dia que eu não suporte o peso de alguém para que alguém ande melhor. Que seja perdido o momento em que eu chore mais por pensar em mim do que por pensar naqueles que padecem o mesmo mal do que eu. Que seja perdido o momento de comunhão religiosa em que eu não seja capaz de perceber que não é natural morrer de fome e que nenhum tipo de violência é tolerada. Que seja perdido aquele instante em que eu trate Deus como um meu capacho, porque este deve se perder. Que seja perdido o momento em que eu negocio com as coisas do alto, porque isso é vã, é vazio. Que seja perdido o momento em que eu escolha abusar de alguém em benefício próprio. Tudo isso há de passar. E o nosso destino é apenas compaixão e amor. Que Jesus nos abençoe.